A forma como uma pessoa enxerga a si é chamada de autoestima. Aqui eu já começo discordando. Primeira frase, já começo discordando. Eu prefiro um outro termo chamado autoimagem, ou autoavaliação, ou autoidentidade, ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Eu prefiro muito mais esses outros termos para falar a forma como a pessoa se enxerga. Autoestima, eu acredito que está mais como um componente dentro dessa autoimagem, ok? Ela faz parte da autoimagem, mas não é necessariamente a autoimagem como um todo. A gente tem muito mais coisa sobre essa visão que nós temos sobre nós mesmos, essa forma como a pessoa se enxerga ali. Mas, de novo, conhecimento popular, vamos brincar aqui, vamos dançar segundo essa dança por um momento. Ela é ela que causa felicidade ou tristeza em uma pessoa, que a faz sentir bem consigo ou não. Aqui eu já vou de novo dar uma pausa e falar discordo completamente. É, eu vou explicar mais tarde, quando eu estiver falando sobre a visão psicológica que eu tenho, né, a teoria que eu sigo sobre a questão da autoestima, tá bom? E o que eu preciso dizer com toda certeza é: o meu posicionamento não é a autoestima que faz você se sentir feliz ou faz você se sentir triste. Não é a autoestima que faz você se sentir bem consigo ou não. Eu acredito e tenho várias evidências, tanto teóricas quanto práticas, de que o caminho é o contrário. Na verdade, você se sentir bem consigo ou não, você estar triste ou você estar feliz, essas coisas vêm antes da autoestima. A autoestima seria a consequência dessas coisas, ok? E não a causadora dessas coisas. Mas até certo ponto, quando a gente vai parar para pensar bem, ela vai fazer meio que, na verdade, um ciclo. Então não é de A para B apenas. Eu acredito que é mais de B para A, mas também de A para B. Esse ciclo que vai se retroalimentando. Mas aqui eu já estou entrando um pouco demais no que eu quero falar ali para frente. Vamos continuar aqui. Ela é também uma poderosa aliada que permite atingir grandes conquistas. Concordo, com toda certeza eu concordo com isso. Além de fazer com que a pessoa acredite no próprio potencial e se coloque no caminho de realizar os seus sonhos. Concordo completamente. Mas eu vou dar um adendo aqui. Se a gente está chamando isso de autoestima, então aqui eu vou tentar colocar um termo um pouco mais que eu acredito que seja correto, mas psicologicamente correto, um termo que vem lá de trás da psicologia positiva, mas ainda é muito utilizado. E eu acredito que é esse componente da autoestima que a gente está conversando aqui. E a ideia é noção de autoeficácia, ok? Então, é uma parcela muito específica de tudo que a pessoa enxerga de si mesma, mas não quer dizer que não é importante. A noção de autoeficácia, se a gente fosse colocar assim nessa terminologia, né, ela sim é uma poderosa aliada que permite atingir grandes conquistas. Permite talvez seja um exagero, mas auxilia fortemente. Além de fazer com que a pessoa acredite no próprio potencial, na verdade é só uma descrição do que é a noção de autoeficácia, não é que a noção de autoeficácia faz a pessoa fazer isso, mas a noção de autoeficácia é isso, né? É essa crença no próprio potencial e se coloque no caminho para realizar os sonhos. E aqui é óbvio, o que é a noção de autoeficácia? Deixa eu explicar aqui para vocês. Noção de autoeficácia, ela é a nossa autoavaliação, ou seja, uma visão que nós temos sobre nós mesmos, só que relacionada a, colocando em termos bem simples, né, bem compreensíveis, a quanto a gente consegue dar conta de determinada coisa. A gente pode dividir a noção de autoeficácia de duas maneiras. Existem noções de autoeficácia específicas que estão relacionadas a coisas específicas, tarefas específicas, competências específicas. Por exemplo, o quanto que
eu vou conversar com uma pessoa em inglês, o quanto que eu acho que eu dou conta de ter uma conversa em inglês com aquele falante nativo dessa outra língua. Então, eu estou falando sobre uma noção de autoeficácia específica dessa competência. Ou, por exemplo, eu vou prestar vestibular, o quanto que está a minha noção de autoeficácia positiva ou negativa para esse lado aí de prestar o vestibular. Ela está mais alta, ela está mais baixa, eu tenho autoconfiança, eu tenho autoestima de que eu tenho a capacidade de fazer isso ou não. Eu vou conversar com uma pessoa que eu estou tentando fazer amizade com ela, por exemplo. O quanto que eu tenho de noção de autoeficácia, de que eu sou capaz de desenvolver uma um diálogo interessante com aquela pessoa, né? E aí, claro, a gente pode escapar um pouquinho meramente da noção de autoeficácia e falar também da noção de valor pessoal, né? Uma autoavaliação de valor também. Porque quando a gente vai pegando todas essas noções de autoeficácia, uma maneira de explicar essa visão do quanto que a gente tem valor, um valor intrínseco enquanto ser humano, é pensar que esse valor seria nada mais nada menos do que a soma de todas essas autoeficácias, noções de autoeficácias específicas em uma espécie de noção de autoeficácia global. Isso não explica tudo sobre como que a gente dá ou não valor para nós mesmos, mas é uma parte muito importante disso. A noção de autoeficácia global, essa média de todas as noções específicas, seria meio que a nossa noção do quanto que a gente dá conta da vida, o quanto que eu sou efetivo para dar conta da vida. Né? Então, se eu estou com essa noção muito baixa, eu vou ser uma pessoa muito mais. Né? Eu vou agir de maneira muito mais amedrontada, muito mais receosa, tomando muito menos riscos. Enquanto que, se minha noção estiver, a noção de autoeficácia global estiver mais alta, eu vou me colocar no caminho de realizar meus sonhos. Eu vou assumir mais riscos, eu vou ter mais autossegurança. E isso vai fazer todo um looping que vai influenciar fortemente na nossa noção de valor. O quanto que eu tenho valor, ok? De novo, não é tudo que está relacionado à questão do nosso valor pessoal, mas é uma parte muito importante para isso. Então, lembrem-se, noção de autoeficácia, ok?